Continuando o nosso último vídeo de hoje, os modelos documentais. Então, os principais modelos que a gente costuma usar dentro da empresa, nas correspondências empresariais. De modo geral, gente, a redação oficial, por regra, precisa de impessoalidade, ou seja, não tem especificamente a pessoa. A correspondência da empresa, não é da pessoa. Formalidade, o caráter técnico formal, inclusive a própria linguagem usada. Concisão, nada de ficar um texto de 300 linhas. E clareza do texto. Quanto mais objetivo, melhor. Primeiro exemplo que a gente tem, ata. Uma ata. A ata é exatamente aquele documento que nós criamos, elaboramos, para registrar os fatos, os eventos, o assunto que foi discutido em uma assembleia, em uma reunião, alguma coisa nesse sentido. A ata sempre deve ser usada e assinada por todos que participaram de um determinado evento. A ata nada mais é do que o registro daquilo que foi discutido. O registro mesmo, é escrever de fato o que foi discutido, o que foi tratado naquela assembleia, naquela reunião, para que todo mundo tenha conhecimento, todo mundo assine e saiba que realmente aquilo lá foi acordado entre as partes. Meu irmão sempre fala uma coisa, que aquilo que é acordado entre as partes não fica caro para ninguém. Ou seja, assinei, não tem por que eu discutir depois. Não, eu não sabia, mas a sua assinatura está aqui na ata. Um problema é que tem muita gente que não participa da reunião e depois vai lá e assina a ata. O que é errado, tá? O que deve ter na ata? O timbre da instituição, o título, nome da ordem da reunião, o órgão, local, data, o nome das pessoas presentes, o presidente, o secretário e, é óbvio, a pauta, que é o assunto. Na hora que a gente for assinar a ata, a assinatura deve ser sempre sequencial. Eu assinei José Vanderlei de Souza, vírgula, outra pessoa assina, vírgula, outra pessoa assina, vírgula, outra pessoa assina. Ok? O interessante, não é adequado, dois pontos, tá? Não é adequado, no caso de correção, não é adequado que a pessoa escreva na linha, só assine somente de linha em linha. Linha, 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 não. Porque fica espaço na linha. Digamos assim que o espaço acabou sobrando. Eu assinei até aqui e ficou esse espaço. Então outra pessoa pode vir aqui e assinar na frente. Aí dá o ponto, vírgula e mais assinaturas. Então o adequado é que use-se por completo aquela linha. Eu assinei José Vanderlei de Souza, ponto vírgula. Júnior da Silva Varenga, ponto vírgula. E por aí todo mundo vai assinando. Aqui está um exemplozinho. Vocês vão ter no slide de vocês. A carta comercial é um documento particular que pode ser usado também nas instituições públicas, quando o assunto não exigir formalidade. Por exemplo, eu posso fazer uso de uma carta para realizar convites, agradecimentos ou algumas informações que não carecem da formalidade. A carta é usada quando não for necessário o uso do ofício ou quando não se tem a competência hierárquica para usar. Então eu não tenho a competência hierárquica para usar aquele ofício. Eu vou fazer uso e quero me comunicar com uma outra unidade do departamento. Eu faço uso da carta. Mesmo caso, timbre da instituição, o local, data, o endereçamento, o vocativo para quem vai, senhor, caro, tal e tudo mais, o texto, o fechamento e a assinatura. Recomenda-se numerar as folhas da carta e não deixar a assinatura em página isolada. Está aí um exemplo. Miquelândia, 4 de setembro de 2020, o senhor, aí coloca o nome da pessoa, o cargo que ele ocupa, o endereço, o vocativo, prezado, caro, e por aí vai, atenciosamente, e segue os demais. A circular. A nossa circular, o próprio nome já fala, que é um documento de caráter interno da instituição. E pode ser expedido para vários destinatários, por isso que é chamado então de circular. Pode ser apresentado como ofício circular, que vai para todos na empresa, como memorando, uma carta circular, ou para todos ali. Aconselha-se que seja emitida a unidades hierarquicamente iguais ou superiores à que você está representando. A estrutura, praticamente igual da outra. O timbre, o título, ofício circular, a data, o vocativo, o texto, o fechamento, a assinatura e o destinatário.
Isso aqui nós já inclusive falamos. Recomenda-se tratar de apenas um assunto em cada ofício circular para facilitar o seu arquivamento, em cada memorando e por aí vai. Aí temos um exemplo. Lá em cima, o timbre da instituição, o ofício circular número alguma coisa, 001-2020, Departamento de Assuntos Aleatórios, DAA. A data, para quem vai, o assunto, fechamento, cargo e o endereçamento aqui. Ofício, esse é um documento muito usado. É o documento oficial mais comum. A princípio, só pode ser expedido por órgão público. Na realidade, oficialmente falando, seria. Mas também não é, até porque é comum que várias instituições particulares, privadas, façam uso daquele nome ofício para mandar a sua correspondência para outras instituições externamente. A estrutura, praticamente a mesma. E aí algumas observações. Se o assunto for extenso, utilize outra folha e, para não ficar perdido, numera a folha. 1 de 2, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, porque aí a gente sabe exatamente o que está sendo discutido na ordem adequada. Aí está o exemplo. Um outro exemplo. E, por fim, o relatório. Documento onde o colaborador expõe a atividade de um órgão, setor ou presta conta dos seus atos à autoridade de nível hierárquico superior. Geralmente produzido para expor situações de serviço, resultado dos exames, eventos, cursos. Um exemplo muito comum utilizado, que vocês deverão inclusive fazer uso, é o relatório de estágio. O que foi tratado naquele estágio? Eu vou fazer isso aí através de um relatório e entregar para alguém de nível superior ao meu. Devido às diversas versões de relatório, são listadas apenas as partes mais importantes. Por que a gente está falando dessa questão de várias versões? Vai depender muito, inclusive, da própria instituição que você está para delimitar ou definir a estrutura daquele relatório. Então, de modo geral, o básico, o mais comum, são exatamente esses itens aqui. A abertura, o sumário, que vai ser exatamente mostrado quais são as partes que compõem o seu relatório. A introdução, destacando ali o objeto, o objetivo do relatório. O desenvolvimento do seu trabalho ou do seu relatório. A conclusão e as recomendações. Não podemos esquecer, uma vez que esse relatório é para mostrar algumas atividades e por aí vai, é fundamental que você coloque as suas recomendações. Tá? Pode se inverter um ou outro? Pode. Tanto é que nós estamos falando assim, aqui estão os mais comuns, mas pode ter inversão aí de local. Os anexos e apêndices e a bibliografia. Bibliografia é fundamental. Até porque dentro daquele relatório, você não vai estar criando tudo da sua cabeça. Você vai estar se baseando em algo. Tem algum autor, tem uma pessoa de, digamos, conhecimento técnico mais específico, mais detalhado, mais aprofundado, que você se baseia no conhecimento dessa pessoa para que você emita o seu relatório. Então, até por questão de direitos autorais, evitar o plágio, eu tenho que dar ao crédito ao autor, eu preciso definir a minha bibliografia e mostrar isso aí. Normas da ABNT mesmo mostram, inclusive, como devem ser feitas as citações, ok? Mas, de modo geral, é isso. Aí está até um exemplo das referências bibliográficas. Bom, paramos aqui por enquanto. Deem uma olhada nesses vídeos. Mais uma vez eu peço que vão lá e se inscrevam no nosso canal para a gente poder continuar dando as nossas aulas de uma maneira mais adequada. Um abraço, bons estudos para vocês.